Revista Espírita, 1859, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1859, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 2, janeiro de 1859, número 1. Uma noite esquecida ou a feiticeira Manouza. 12ª noite dos contos árabes. Ditada pelo espírito Frederic Soulier. Segundo artigo. Observação: os algarismos romanos indicam as interrupções que ocorreram no ditado. Frequentemente não era retomado senão após 2 ou 3 semanas e, apesar disso, como já fizemos observar anteriormente, o relato se desenvolve como se tivesse sido escrito de um só fôlego, e isso não constitui uma das características menos curiosas desta produção de além-túmulo. O estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto. Repetimos, para aqueles que poderiam ver no ditado uma coisa fútil, que não consideramos como obra filosófica, mas como estudo. Para o observador, nada é inútil, ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência espírita que estuda. 3. Nada, entretanto, parecia perturbar a nossa felicidade, tudo era calmo à nossa volta. Vivíamos em perfeita segurança quando, uma noite, no momento em que nos julgávamos mais seguros, apareceu, de repente, aos nossos lados, posso dizer assim porque estávamos numa rotunda, para onde confluíam várias aleias, o sultão, acompanhado de seu grão-vizir. Ambos apresentavam uma expressão apavorante, a cólera havia transtornado as suas fisionomias, estavam, principalmente o sultão, numa exasperação facilmente compreensível. O primeiro pensamento do sultão foi mandar matar-me, mas, sabendo a que família pertenço e a sorte que o esperava, caso ousasse arrancar um só fio de cabelo da minha cabeça, fez de conta, à sua chegada eu me jogara para o lado, que não me tinha visto e precipitou-se como um furioso sobre Nazara, a quem prometeu não fazer demorar o castigo que ela merecia. Levou-a consigo, sempre acompanhando do vizir. Quanto a mim, passado o primeiro momento de susto, apressei-me a voltar ao meu palácio a fim de buscar um meio de subtrair a estrela de minha vida das mãos daquele bárbaro, que, provavelmente, iria destruir essa preciosa existência. E depois, que fizeste? Perguntou Manouza, porque, afinal de contas, não vejo em tudo isso razão de te atormentares tanto para tirar tua amante do perigo em que a colocaste por tua própria culpa. A mim pareces um pobre homem que não tem coragem nem vontade quando se trata de coisas difíceis. Antes de condenar, Manouza, deves escutar. Não vinha-te sem antes haver examinado todos os meios ao meu alcance. Fiz ofertas ao sultão, prometi-lhe ouro, joias, camelos e até palácios, se ele devolvesse minha doce gazela. Desdenhou de tudo. Vendo repelidos os meus sacrifícios, fiz ameaças, que também não foram levadas em consideração, riu de tudo e zombou de mim. Também tentei introduzir-me no palácio, corrompi escravos e cheguei nos quartos. Entretanto, apesar de todos os meus esforços, não consegui chegar até minha bem-amada. Tu és franco, Noureddin, tua sinceridade merece uma recompensa e terás aquilo que vens buscar. Far-te-ei ver uma coisa terrível, se tiveres a força de suportar a prova pela qual te farei passar, fica certo de que reencontrarás a tua felicidade de outrora. Dou-te 5 minutos para te decidires. Esgotado esse tempo, Noureddin disse a Manouza que estava pronto a fazer tudo quanto ela quisesse para salvar Nazara. Então a feiticeira, levantando-se, disse-lhe, pois bem, segue. Depois, abrindo uma porta situada no fundo da sala, fê-lo passar à sua frente. Atravessaram um pátio sombrio, repleto de coisas horríveis, serpentes, sapos que passeavam gravemente em companhia de gatos pretos,
os quais afetavam um ar de superioridade em meio a esses animais imundos. 4. Na extremidade desse pátio havia uma outra porta, que Manouza igualmente abriu, e, tendo feito passar Noureddin, entraram ambos em uma sala baixa, apenas iluminada do alto. A luz vinha de uma cúpula muito elevada, guarnecida de vidros coloridos, formando toda sorte de arabescos. No centro da sala havia um escalfador aceso e, sobre este, num tripé, um grande vaso de bronze, dentro do qual ferviam todos os tipos de ervas aromáticas, cujo odor era tão forte que mal se o podia suportar. Ao lado desse vaso havia uma espécie de poltrona grande, de veludo negro, de aspecto surpreendente. Quem ali se assentasse desaparecia completamente, porquanto Manouza, nela se havendo acomodado, Noureddin a procurou durante alguns instantes sem conseguir percebê-la. De repente ela reapareceu e lhe disse: "Estás ainda disposto?" "Sim", respondeu Noureddin. "Pois bem. Assenta-te nesta poltrona e espera." Tão logo Noureddin assentou-se na poltrona, tudo mudou de aspecto, enchendo-se a sala de uma multidão de grandes figuras brancas, a princípio apenas visíveis e que depois pareciam de um vermelho sanguíneo ou lembravam homens cobertos de chagas sanguinolentas, dançando uma ronda infernal, e, no meio deles, Manouza, cabelos desgrenhados, olhos chamejantes, vestes esfarrapadas e uma coroa de serpentes na cabeça. Na mão, à guisa de cetro, brandia uma tocha acesa que lançava chamas, cujo odor assomava a garganta. Depois de haverem dançado um quarto de hora, pararam de repente, a um sinal de sua rainha que, para isso, lançara sua tocha no escalfador em ebulição. Quando todas essas figuras se dispuseram em volta do escalfador, Manouza fez aproximar-se o mais velho, reconhecido por sua longa barba branca, dizendo-lhe: "Vem aqui, tu que segues o diabo, tenho uma missão muito delicada para te encarregar." Noureddin Canazara e prometi que a entregaria a ele. "É coisa difícil." "Conto, Tanapli, com o teu concurso." "Noureddin haverá de suportar todas as provas necessárias." "Atua, pois. Sabes o que quero, faze o que quiseres, mas faze, tremerás se fracassares. Eu recompenso a quem me obedece, mas infeliz daquele que não me fizer a vontade, serás satisfeita," disse Tanapli, "e podes contar comigo." "Muito bem. Vai e age." 5. Mal acabara de pronunciar essas palavras e tudo mudou aos olhos de Noureddin. Os objetos tornaram-se o que eram antes e Manouza achou-se a sós com ele. "Agora", disse-lhe, "volta para casa e espera. Eu te mandarei um de meus gnomos dizer o que deves fazer, obedece e tudo correrá bem." Noureddin ficou feliz com essas palavras e mais feliz ainda por deixar o antro da feiticeira. Atravessou novamente o pátio e a sala por onde havia entrado, depois ela o acompanhou até a porta externa. Tendo Noureddin perguntado se devia retornar, ela respondeu: "Não, no momento é inútil. Se for necessário eu te farei saber." Noureddin apressou-se a voltar ao seu palácio. Estava impaciente por saber se alguma novidade havia acontecido desde sua saída. Encontrou tudo no mesmo estado, apenas viu, na sala de mármore, sala de repouso de verão dos habitantes de Bagdá, uma espécie de anão de feiura repugnante, perto da piscina situada no centro dessa sala. Sua vestimenta era amarela, com bordados vermelhos e azuis. Tinha uma corcunda monstruosa, pernas pequenas, rosto grosseiro, olhos verdes e estrábicos, boca rasgada até as orelhas e cabelos de um ruivo que podia rivalizar com o sol. Noureddin perguntou-lhe como chegar ali e o que vinha fazer. "Fui enviado por Manouza", disse-lhe, "para te entregar tua amante. Chamo-me Tanapli. Se és realmente o enviado de Manouza, estou pronto a obedecer às tuas ordens, mas apressa-te, aquela quem amo está acorrentada e tenho pressa em libertá-la. Se estás pronto, leva-me imediatamente ao teu quarto e te direi o que é preciso fazer." "Segue-me, então", disse Noureddin. 6.
Depois de haver atravessado vários pátios e jardins, Tanapli encontrou-se nos aposentos do rapaz, fechou todas as portas e lhe disse: sabes que deves fazer tudo quanto eu te disser, sem objeção. Usarás esse traje de mercador. Levarás um fardo às costas, contendo os objetos que nos são necessários. Quanto a mim, vestir-me-ei de escravo e conduzirei em outro fardo. Para sua grande estupefação, Nureddin viu 2 enormes pacotes ao lado do anão, embora não tivesse visto nem ouvido ninguém trazê-los. Em seguida, continuou Tanapli, iremos à casa do sultão. Mandará dizer-lhe que tens objetos raros e curiosos, que se os quiser oferecer à sultana favorita, nenhuma Uri jamais terá usado outros iguais. Conheces a sua curiosidade, ele terá vontade de nos ver. Uma vez admitido em sua presença, não terás dificuldade de apresentar tua mercadoria e lhe venderás tudo quanto levamos. São indumentárias maravilhosas, que transformam as pessoas que as vestem. Assim que o sultão e a sultana os vestirem, todo o palácio os tomará por nós e não por eles, a ti pelo sultão e a mim por Zara, a nova sultana. Operada essa metamorfose, estaremos livres para agir à vontade e libertar as Nazara. Tudo se passou como Tanapli anunciara, a venda ao sultão e a transformação. Após alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os importunos e fazia um barulho medonho, Nureddin, conforme ordem de Tanapli, chamou diversos escravos e fez prender o sultão e Zara como escravos rebeldes, ordenando que os conduzissem imediatamente à presença da prisioneira Nazara. Queria saber, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Quis também que a favorita Zara viesse com ele, a fim de presenciarem o suplício que iria infligir às mulheres infiéis. Dito isso, marchou, precedido do chefe dos eunucos, durante um quarto de hora, por um sombrio corredor, no fundo do qual havia uma pesada porta de ferro maciço. Tomando de uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras e eles entraram num grande gabinete, comprido e da altura de 3 ou 4 côvados. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com um cântaro de água e algumas tâmaras por perto. Já não era brilhante Nazara de outrora, continuava sempre bela, entretanto, pálida e emagrecida. À vista daquele que tomava por seu senhor, estremeceu de medo, julgando que tivesse chegado a sua hora. Continua no próximo número. Ano 2, fevereiro de 1859, número 2. Escolhas dos médiuns. A mediunidade é uma faculdade multiforme que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium, seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Usualmente, todavia, essa palavra tem uma acepção mais restrita e em geral se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Embora essa faculdade não seja um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe atribui. Também é certo que não se trata de uma faculdade que não apresente escolhas aos que a possuem, que pode alterar-se, perder-se mesmo e, frequentemente, ser uma fonte de graves desilusões. É sobre este ponto que julgamos de utilidade chamar a atenção de todos os que se ocupam das comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de um intermediário. Dizemos através de um intermediário porque importa também aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. O dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. À primeira vista, poderia parecer que um dom tão precioso não devesse ser partilhado senão por almas de escola.
Ora, a experiência prova o contrário, desde que se encontram potentes médiuns entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outros, estimáveis sob todos os aspectos, não possuem esse dom. Aquele que fracassa, malgrado seu desejo, seus esforços e sua perseverança, não deverá tirar conclusões desfavoráveis a seu respeito nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos bons, se esse favor não lhe foi concedido. Outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão aquele que o desfruta não poderia dele prevalecer-se, pois esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela se pode fazer. Eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas. Ora, é aí que as condições morais nas quais se acha são todo-poderosas, e é aí também que ele encontra os maiores escolhos. Para perceber este estado de coisas e compreender o que vamos dizer, é necessário reportar-se a esse princípio fundamental, que entre os espíritos há os de todos os graus no bem e no mal, em ciência e em ignorância, que os espíritos pululam à nossa volta e, quando imaginamos estar sozinhos, estamos incessantemente rodeados de seres que se nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenções mais ou menos benevolentes, conforme a sua natureza. Do provérbio cada ovelha busca sua parelha tem sua aplicação entre os espíritos, como entre nós e, possivelmente, mas ainda entre eles, porque não estão, como nós, submetidos à influência das convenções sociais. Todavia, se entre nós essas convenções algumas vezes confundem homens de costumes e gostos bem diferentes, de certo modo a confusão é apenas material e transitória. A similitude e a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se está revestida momentaneamente de um envoltório material, suas relações como o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam como a multidão que encontramos no mundo. Em toda parte onde preferirmos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Nas reuniões que têm um objetivo sério vão homens sérios. Nas frívolas, comparecem homens frívolos. Por toda parte encontram-se homens atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que, nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigir e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem e de acordo com nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Essas considerações nos levam naturalmente à questão dos médiuns. Estes últimos estão, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Eles os atraem ou os repelem conforme as simpatias de seu próprio espírito, aproveitando-se os espíritos maus de todas as falhas,
como de uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles e intrometer-se, malgrado seu, em todos os atos de sua vida privada. Além disso, esses espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e de atestar sua presença, interferem nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por esse meio e acabam por assim oriar-se dele. Veem-se como se estivessem em sua própria casa, afastando os espíritos que lhes poderiam criar obstáculos e, conforme a necessidade, tomando-lhes os nomes e mesmo a linguagem, a fim de enganar o médium. Mas não podem representar esse papel por muito tempo, logo são desmascarados pelo observador experimentado e prevenido. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os espíritos bons se afastam, ou absolutamente não vêm quando chamados ou só vêm com relutância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium, na casa do qual estabeleceu residência, pode alterar as suas instruções. Se tivermos de escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não apenas um homem capaz, mas, também, que seja digno da nossa estima, da mesma forma que não confiamos uma missão delicada em nossos próprios interesses a um homem desequilibrado ou que frequente uma sociedade suspeita. O mesmo se dá com os espíritos. Para transmitir instruções sérias, os espíritos superiores não escolherão um médium que conviva com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e não encontrem, no momento, outros médiums à sua disposição, a menos, ainda, que queiram dar uma lição ao próprio médium, o que por vezes acontece, mas, então, dele só se servem acidentalmente, abandonando-o logo que encontrem um melhor e deixando-o entregue às suas simpatias, caso permaneça preso a elas. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permitisse aos espíritos maus por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem, por seus esforços sempre lhe é possível aproximar-se dela, e os espíritos levam em conta sobretudo os esforços, a vontade e a perseverança. Assim, o médium perfeito não daria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. Não sendo possível a perfeição, o melhor médium seria aquele que obtivesse as melhores comunicações, é pelas obras que poderão ser julgados. Comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum índice de inferioridade fosse evidenciado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo próprio fato de o médium não ser perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem interferir em suas comunicações, alterar-lhes a pureza e induzir em erro o médium e os que a ele se dirigem. Eis aí o maior escolho do espiritismo e nós não lhe dissimulamos a gravidade. Podemos evitá-lo. Dizemos altivamente, sim, podemos. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. As boas intenções, a própria moralidade do médium nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência dos espíritos levianos, mentirosos ou pseudo-sábios, nas comunicações. Além dos defeitos de seu próprio espírito, pode dar-lhes guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Essa confiança cega liga-se a uma causa que a seguir explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. Sabemos das qualidades de linguagem que entre nós caracterizam os homens verdadeiramente bons e superiores, e essas qualidades são as mesmas para os espíritos. Nós os devemos julgar por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que caracteriza a dos espíritos superiores. É constantemente digna, nobre, sem basófia nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. Os espíritos bons aconselham, não ordenam, não se impõem,
calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade. Vimos alguns, em mensagem supostamente séria, com imperturbável audácia, colocar César no tempo de Alexandre, outros, afirmando que não é a Terra que gira em torno do Sol. Em resumo, toda expressão grosseira ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária ao sã moral, toda notória heresia científica, nos espíritos como nos homens, é sinal incontestável de natureza má, de ignorância ou, pelo menos, de leviandade, donde se conclui que é necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os espíritos bons. Deus, dizem eles, não vos deu raciocínio sem propósito, servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de perscrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical, com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os espíritos mal intencionados que, então, não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal de origem suspeita. Mas, quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. Se o médium é senhor de si, se não se deixa dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Acontece, porém, que o espírito muitas vezes o subjuga a ponto de fasciná-lo, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então ele se abandona cada vez mais a essa perniciosa confiança e, acreditando em suas boas intenções e em seus bons sentimentos, julga que isso é suficiente para afastar os espíritos maus. Não, isso não basta, porque esses espíritos, aproveitando-se de sua fraqueza e da sua credulidade, ficam muito satisfeitos por fazê-lo cair na cilada. Que fazer, então? Relatar o caso a uma terceira pessoa desinteressada que, julgando com critério e sem prevenção, possa haver um argueiro onde o médium não viu uma trave. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante, e por meio de numerosas observações. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas, também e sobretudo, os costumes do mundo oculto, se assim nos podemos exprimir, desde o mais inferior ao mais alto grau da escala. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se, diante de si, um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para o abranger. E pensar que certas pessoas querem fazê-lo em alguns dias. De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Para os médiuns, o orgulho é um escolho tanto mais perigoso quanto menos o confessam. É o orgulho que lhes dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se encontrasse, sob essa máscara, um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito, que vê o lado fraco, aproveita-se dele, lisonjeia o pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres, que o enchem de orgulho e vaidade, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, dos quais parece ser o dispensador. Caso necessário, simula por ele uma ternura hipócrita.
Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, zomba do médium, fazendo dele o que bem entendem, como se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Já interrogamos vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um nos respondeu isto: quero ter um homem que me faça vontade, é o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para frustrar as suas artimanhas e abrir os olhos de seu oprimido, disse: lutarei contra vós e não conseguireis, porque farei tantas coisas que ele não vos acreditará. Com efeito, uma das táticas desses espíritos malfazejos, inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Da parte dos espíritos bons jamais acontece coisa semelhante. Todo espírito que insufla discórdia, que excita a animosidade, que alimenta as dissensões, por isso mesmo revela sua natureza má. Seria preciso ser cego para não compreender e para crer que um espírito bom pudesse estimular a desinteligência. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade, ela lhe dá importância. Procuram-no e ele acaba por julgar-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão, ou ares de autossuficiência e de desdém, incompatíveis com a influência exercida por um espírito bom. Aquele que cai em semelhante extravagância está perdido, pois Deus lhe deu sua faculdade para o bem e não para satisfazer a vaidade ou servir de trampolim para sua ambição. Esquece que esse poder, do qual se orgulha, pode ser retirado e frequentemente não lhe é dado senão como prova, assim como a fortuna é para certas pessoas. Se dele abusa, os espíritos bons o abandonam pouco a pouco, tornando-se joguete dos espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por haverem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos aniquilarem-se e perderem-se as mais preciosas faculdades que, sem isso, se teriam tornado os mais poderosos e úteis auxiliares. Isso se aplica a todos os gêneros de médiuns, seja de manifestações físicas, seja de comunicações inteligentes. Infelizmente o orgulho é um dos defeitos que estamos menos dispostos a confessar a nós mesmos e menos ainda aos outros, porque eles não acreditariam. Ide, pois, dizer um desses médiuns que se deixa levar como uma criança, que logo ele vos virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se muito bem e que não enxergais as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil e ele rirá ou concordará. Diz-lhe que é orgulhoso e ficará zangado, prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos contra seu poder, empleiam o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm em suas ilusões. Preparam-se, assim, muitas decepções, com que o amor próprio do médium terá muito a sofrer. Feliz ainda se não lhe resultar coisa mais grave. Se insistimos longamente sobre este ponto é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil, depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos ou, pelo menos, causas de fraqueza. Para repelir esses últimos não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, o que incontestavelmente seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem à benevolência dos espíritos bons. É o apoio destes que nos dá a força e, se algumas vezes nos deixam à mercê dos maus,
É para testarem a nossa fé e o nosso caráter. Que os médiuns não se assustem em demasia da severidade das condições que acabamos de falar. Haverão de convir que são lógicas e seria erro contrariá-las. É verdade que as más comunicações que podemos obter são indício de alguma fraqueza, mas nem sempre um sinal de indignidade. Podemos ser fracos e ser bons. É, em todo caso, um meio de reconhecer nossas próprias imperfeições. Já dissemos em outro artigo, não é necessário ser médium para se estar sob a influência de espíritos maus, que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica o inimigo se mostra e se trai, sabemos com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma má comunicação pode tornar-se uma lição útil, se soubermos aproveitá-la. Seria injusto, além disso, tributar todas as más comunicações à conta do médium. Falamos daquelas que ele obtém sozinho, fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer por defeito de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade e num círculo concentrado e homogêneo. Em toda a comunicação encontram-se em jogo diversas influências, a do médium, a do ambiente e a da pessoa que interroga. Essas influências podem reagir mais sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se, vai depender do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em círculos e que não reuniam todas as condições desejáveis. Nesse caso, os espíritos bons vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também más comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogador não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Tudo isso demanda tato e observação, concebendo-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Dissertação de além-túmulo. A infância. Comunicação espontânea do Sr. Nelo, médium, lida na sociedade em 14 de janeiro de 1859. Não conheceis o segredo que, na sua ignorância, escondem as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que se tornarão. E, contudo, as amais e as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isso que vos quero explicar. As crianças são seres que Deus envia em novas existências, e, para que elas não possam queixar-se de sua grande severidade, dá-lhes toda a aparência de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes, não, é a imagem do que deveriam ser, e, se não são, unicamente sobre elas recairá a culpa. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto, foi também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza, e esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter intolerante e impertinente, ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam das mais delicadas atenções. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi prodigalizada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez, permanece bom, se for fundamentalmente bom, mas ciriza sempre de matizes que se ocultavam na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem puro coração, fácil é conceber a explicação. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diversas das que possuís,
com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos. Como quereríeis que se incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância? Aí se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as criaturas. Vós mesmos, ao morrer, vos encontrais numa espécie de infância, em meio a novos irmãos. E, em nova existência fora da terra, ignorais os hábitos, os costumes e as relações desse mundo tão novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que o vosso pensamento atual. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que podemos reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Assim, não somente a infância é útil, necessária e indispensável, mas, ainda, é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Observação: chamamos a atenção de nossos leitores para esta notável dissertação, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível. Que há de mais belo, de mais grandioso que essa solidariedade que existe entre todos os mundos? Que de mais apropriado para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus? A humanidade cresce por tais pensamentos, ao passo que se avilta se a reduzimos às mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso imperceptível mundo entre os demais mundos. Uma noite esquecida ou a feiticeira Manousa. 12ª noite dos contos árabes. Ditada pelo espírito Frederic Soulier. Terceiro e último artigo. 7. Levantai, disse-lhe Noureddin, e segui-me. Nozara lançou-se em prantos a seus pés, implorando graça. Nenhuma piedade para semelhante falta, disse o pretenso sultão, preparai-vos para morrer. Noureddin sofria bastante por lhe falar deste modo, mas não julgou haver chegado o momento para se dar a conhecer. Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazar o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos, ali Noureddin disse a Nozara que se vestisse convenientemente. Depois, terminada a toalete sem outra explicação, disse-lhe que iriam, ele e Osana, o anão, conduzi-la a um subúrbio de Bagdá, onde ele encontraria o que merecia. Cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas, ó terror! Mal transpuseram as portas, transformaram-se aos olhos de Nazara. Não eram o sultão e Osana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Noureddin Ritanapoli. Ficaram tão assombrados, principalmente Nazara, de se acharem tão perto da casa do sultão, que apressaram o passo, com medo de serem reconhecidos. Logo que entraram na casa de Noureddin, foi esta cercada por uma multidão de homens, de escravos e de tropas, enviada pelo sultão para os prender. Ao primeiro ruído, Noureddin, Nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não se amedrontassem e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos: enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar 3 vezes, que Nazara devia fazer o mesmo e instantaneamente se tornariam invisíveis e quantos quisessem apoderar-se deles. Continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante, Nazara e Noureddin seguiram o conselho de Tanapli. Quando os soldados penetraram o aposento, encontraram-no vazio, retirando-se após pesquisas minuciosas. Então o anão disse a Noureddin que fizesse o contrário do que haviam feito, isto é, enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem 3 vezes. Eles o fizeram e logo se converteram no que eram antes. Em seguida o anão os advertiu de que não se achavam em segurança naquela casa, devendo deixá-la por algum tempo até que se apaziguasse a cólera do sultão. Em razão disso,
ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo, onde estaria muito à vontade, enquanto seriam providenciados os meios a fim de que, sem receio, pudessem retornar a Bagdá, e dentro das melhores condições possíveis. 8. Noureddin hesitava, mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo. O anão lhes disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja, com o rosto voltado para o nascente, então, seriam transportados sem o perceberem. Fizeram um ar de dúvida que Tanapli não compreendeu, após tudo que houvera feito por eles. Tendo descido ao jardim e chupado a laranja como lhes fora indicado, viam-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa. Depois experimentaram um forte abalo e um grande frio, sentindo que desciam em grande velocidade. Nada perceberam durante o trajeto, porém, quando tomaram consciência da situação, encontravam-se num subterrâneo, dentro de magnífico palácio iluminado por mais de 20.000 velas. Deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão, que havíamos deixado na casa de Noureddin. Sabeis que o sultão tinha enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos. Após haver explorado os recantos mais afastados da habitação, assim como os jardins, e nada encontrando, viam-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas. Tanapli os havia acompanhado em todo o percurso do caminho, olhava-os com malícia e de vez em quando indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os 2 fugitivos. Se o sultão, acrescentava, estiver disposto a me conceder uma hora de audiência, dir-lhe-ei alguma coisa que o tranquilizará e ele ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui um mau gênio que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, caso lá permanecesse por mais algumas luas. O chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão. Mal haviam retornado ao palácio, o chefe dos negros veio dizer-lhe que o seu senhor o esperava, prevenindo-o, porém, de que seria empalado, caso sustentasse imposturas. Nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se à casa do sultão. Chegando diante desse homem duro e severo, como de hábito, inclinou-se 3 vezes perante os príncipes de Bagdá. Que tens a dizer-me? Perguntou o sultão. Sabes o que te aguarda se não disseres a verdade? Fala, eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em tua casa acarretaria todas as pragas imagináveis, chuva de serpentes, eclipse solar, lua azul impedindo os amores noturnos. Enfim, todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua. Poderei dar-te uma prova do que digo. Sei onde se encontra Nazara. Se quiseres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar essas desgraças, é dá-la a Noureddin. Noureddin também não é o que pensas, ele é filho da feiticeira Manose e do gênio do rochedo de diamante. Se os casares, em sinal de reconhecimento, Manose te protegerá. Se recusares, pobre príncipe, eu te lamento. Experimenta, depois decidirás. O sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanapli, mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados, ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabara de ouvir. Eu julgava, disse Tanapli, que estivesse a tratar com um grande príncipe, mas vejo que me enganei. Deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, seguiu os que vieram para o prender. 9. Tanapli estava na prisão apenas há algumas horas quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu quisesse roubá-lo à terra. Depois ouviu-se um grande ruído e, de uma montanha situada na entrada da cidade, saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. Não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo, longe disso. Tremia como uma folha de laranjeira açoitada por éolo.
A aproximação do gigante mandou fechar todas as portas, ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas à mão para defender seu príncipe. Mas, ó estupefação! À chegada do gigante todas as portas se abriram, como se mão invisível as impelissem. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão, sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe, disse o gigante, não digo muita coisa da primeira vez, apenas te advirto. Faze o que Tanapli te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção, do contrário, sofrerás o castigo de tua obstinação. Dito isso, retirou-se. A princípio o sultão ficou aterrorizado, porém, refazendo-se do susto um quarto de hora mais tarde, e longe de seguir os conselhos de Tanapli, mandou publicar um edito em que prometia magnífica recompensa a quem o pusesse no rastro dos fugitivos. Depois mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade, esperando pacientemente. Mas sua paciência não durou muito ou, pelo menos, não lhe deixou tempo de prová-la. A partir do segundo dia surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira, tinham como escudos cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedos. À sua aproximação os guardas quiseram opor resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas, abriram as portas sem nada dizer, sem romper suas filas e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada de seus aposentos, mas, para sua grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois o chefe do exército avançou com passo grave até os pés do sultão e lhe disse: vim para dizer-te que Tanapli, percebendo a tua teimosia, enviou-nos para procurar-te. Em vez de ser o sultão de um povo que não sabes governar, vamos conduzir-te para o seio das toupeiras. Tu mesmo te tornarás uma delas e serás um sultão domesticado. Vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanapli. Concedo-te 10 minutos para refletir. 10. O sultão teria preferido resistir, mas, para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão concordou com aquilo que lhe exigiam, que ele impor apenas uma condição, que os fugitivos deixassem seu reino. Prometeram-lhe o que pedia e, no mesmo instante, sem saber de que lado nem como, o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte de nossos amantes estava completamente assegurada, voltemos a eles. Sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores. E, coisa estranha, ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio, todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toilette. A princípio nossos fugitivos não a reconheceram, porém, aproximando-se mais, viram Manouza, a feiticeira, completamente transformada. Já não era aquela velha mulher, suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noureddin, disse ela, eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa, teus malas chegam ao termo e vais receber o prêmio de tua perseverança. Nazara será tua esposa, além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido, eles são dignos de ti, como és digno de reinar sobre eles. A essas palavras ouviu-se uma música harmoniosa, de todos os lados surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa, à sua frente grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noureddin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei.
que o trono lhe pertencia como herança paterna, e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos, e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noureddin. Em seguida fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então Manosa lhe disse: sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noureddin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa voltaram aos seus súditos. As festas e os regozijos duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz, viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado ou, melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido. Fim. Observação. Chamamos a atenção dos nossos leitores para as observações que antecederam este conto, nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859. Allan Kardec. Ano 2, março de 1859, número 3. Estudo sobre os médiuns. Como intérpretes das comunicações espíritas, o papel dos médiuns é extremamente importante e nunca daríamos demasiada atenção ao estudo de todas as causas que os podem influenciar, não apenas em seu próprio interesse, mas, também, no daqueles que, não sendo médiuns, deles se servem como intermediários, a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações que recebem. Já dissemos que todas as pessoas, em maior ou menor grau, são médiuns. Entretanto, convencionou-se dar esse nome àqueles cujas manifestações são patentes e, por assim dizer, facultativas. Ora, entre estes últimos as aptidões são muito diversas, pode-se dizer que cada um tem a sua especialidade. Num primeiro exame, duas categorias se desenham muito nitidamente: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Os derradeiros apresentam numerosas variedades, das quais as principais são os escreventes ou psicógrafos, os desenhistas, os falantes, os audientes e os videntes. Os médiuns poetas, músicos e poliglotas são variedades dos escreventes e falantes. Não voltaremos às definições que já fornecemos sobre esses diversos gêneros, apenas queremos lembrar o conjunto, de maneira sucinta, para maior clareza. De todos os gêneros de médiums o mais comum é o psicógrafo, é a modalidade mais fácil de ser adquirida pelo exercício. Eis porque, e com razão, para ela geralmente são dirigidos os desejos e os esforços dos aspirantes. Apresenta duas variantes, igualmente encontradas em diversas categorias: os escreventes mecânicos e os escreventes intuitivos. Nos primeiros o impulso da mão independe da vontade, move-se por si mesma, sem que o médium tenha consciência daquilo que escreve, podendo, inclusive, estar pensando em outra coisa. No médium intuitivo o espírito age sobre o cérebro, seu pensamento, por assim dizer, atravessa o pensamento do médium, sem que haja confusão. Conseguintemente, ele tem consciência do que escreve, por vezes até mesmo uma consciência antecipada, por isso que a intuição algumas vezes precede o movimento da mão. Entretanto, o pensamento expresso não é o do médium. Uma comparação muito simples far-nos-á compreender esse fenômeno. Quando queremos falar com alguém cuja língua não sabemos, servimos-nos de um intérprete. Este tem consciência do pensamento dos interlocutores, deve entendê-lo para o poder expressar e, no entanto, esse pensamento não é dele. Pois bem, o papel do médium intuitivo é o de um intérprete entre nós e o espírito. Ensinou-nos a experiência que os médiuns mecânicos e os intuitivos são igualmente bons, igualmente aptos a receber e a transmitir boas comunicações. Como meio de convicção, sem dúvida, os primeiros valem mais. Quando, porém, a convicção é adquirida não há preferência útil.
A atenção deve voltar-se inteiramente para a natureza das comunicações, isto é, para a aptidão do médium em receber as comunicações dos espíritos bons e maus. Sob esse aspecto, podemos dizer se ele é bem ou mal assistido. Toda a questão se resume nisso.